Ana Paula Rodrigues está aqui conosco, tem informação sobre um caso que deu o que falar recentemente e tem novidades sobre ele, né, Ana? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. E ainda vai dar muito porque houve mais um desdobramento do atropelamento da cicloativista Marina Harcott. Para refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, ela foi atropelada enquanto seguia pela Avenida Paulo VI, uma avenida importante da Zona Oeste de São Paulo. Foi atingida por um carro em alta velocidade e morreu ainda no local. O motorista fugiu sem prestar socorro e se apresentou 2 dias depois, o que é um praxe em crimes de trânsito, né? O motorista se apresenta dias depois para fugir do flagrante. Esse motorista é o José Maria da Costa Júnior, empresário, e a novidade é que o Ministério Público mudou o tipo de crime ao qual ele deve responder e isso foi aceito pelo Tribunal de Justiça, a reclassificação desse crime. Ele vai responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Inicialmente ele tinha sido indiciado por culposo, né, sem a intenção nesse caso. Mas houve a mudança porque, além do depoimento de testemunhas que comprovaram que ele tinha sinais claros de embriaguez, a Justiça obteve vídeos de câmeras de segurança que mostraram que ele esteve num bar. A comanda do bar indicou que ele consumiu uísque no local e também câmeras registraram que ele passou a 93 km por hora por uma via logo após o acidente. Ele também tentou limpar o carro para esconder os sinais do atropelamento, escondeu o carro em um estacionamento e tirou uma garrafa de vinho de dentro do veículo após tentar escondê-lo. E, aliás, para quem está nos acompanhando no canal no YouTube, a gente vai colocar também uma foto que mostra o José Maria num elevador do prédio onde ele chegou na noite do atropelamento da Marina. Ele está dentro do elevador sorrindo, parecendo estar muito calmo, né? E o advogado disse que ele fugiu do local do acidente porque ele estava desesperado, porque notou o que tinha acontecido e falou que era de fato muito grave. Com isso, a acusação traz 3 pontos contra o Costa Júnior: homicídio com dolo eventual, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. A promotoria também denunciou por omissão de socorro 2 acompanhantes que estavam no carro dele na noite do atropelamento: a estudante Isabela Serafim e o auxiliar de escrevente de cartório Guilherme Dias da Mota. Agora, cabe ao Tribunal de Justiça decidir se vai aceitar essa denúncia ou não. Caso isso aconteça, José Maria da Costa Júnior pode ir a júri popular. E aí, a grande diferença está exatamente aí, Pedro, na pena que ele pode receber por esse crime, que pode variar de 6 a 20 anos para homicídio simples ou 12 a 30 para qualificado, caso ele seja de fato julgado pelo tribunal do júri. Se ele fosse a julgamento pelo crime sem intenção, pelo culposo, a pena seria mais baixa, de 5 a 8 anos de prisão no máximo. E só para deixar aqui a memória do nosso ouvinte também mais citada em relação a isso, a gente vem acompanhando aqui há muitos anos o caso do Vitor Gurman, que foi morto e atropelado igualzinho na Vila Madalena por uma motorista em alta velocidade, também embriagada. Isso já tem 9 anos. O caso está em análise pela Justiça de São Paulo, não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, porque nesse caso a Gabriela Guerreiro e os defensores dela, os advogados dela, conseguiram converter a acusação para homicídio sem intenção. Então ela pode pegar até 6 anos de prisão. O caso está se arrastando, está na mão da juíza. A juíza pegou o caso, começou a analisar, saiu de férias nessa semana e ainda não tem uma previsão de quando a sentença, que vai ser mais baixa do que a família pedia, pode ser proferida. Então, talvez por a gente ter visto tantos casos desse tipo, a gente esteja agora vendo uma ação mais efetiva do Ministério Público de São Paulo em converter esse crime para um crime com intenção. O problema é a justiça na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na 10ª instância, em todas que modificam depois esse entendimento. A Ana Paula Rodrigues é especialista nesse tipo de cobertura aqui, conhece muito da legislação de trânsito, acompanha esses casos, né, que estão se arrastando aí há anos envolvendo vítimas, né, e motoristas embriagados, e sabe muito bem que lá na frente é a justiça que muda o entendimento e torna esse crime um crime culposo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: alguém que pega a direção de um veículo embriagado, né, sabe ou não sabe o risco que pode provocar com essa conduta? É isso. E a legislação brasileira tem ali no seu entendimento uma modalidade chamada dolo eventual, que justamente se encaixa como uma luva nesses casos. Agora, não se sabe por que o judiciário brasileiro não entende
dessa forma e por isso, acho Eduardo... que a gente sabe, né? Acho que a gente sabe, mas não precisa dizer. E por isso a gente tem há muito tempo, a gente fica na expectativa para aquilo que os americanos chamam de leader case, ou seja, um caso desse rumoroso que chegue à última instância, né, com esse entendimento do dolo eventual. E isso vai puxar uma jurisprudência para os casos futuros, né, para casos como esse. Mas incrível que a gente ainda não tenha tido isso, não é, Pedro? Porque o que existe de caso semelhante, não é? A gente não pode achar que é normal 9 anos um crime de trânsito não ter sido julgado ainda. 9 anos. 9 anos. Eu estava pensando nisso quando a Ana Paula está dizendo, a juíza saiu de férias. Ela saiu de férias 9 vezes já, né? Ela e os outros todos, porque o negócio não anda. Vezes 2, porque eles têm 2 férias por ano. Então, e sabe por que não vai andar? Porque quem matou? Quem matou? Vocês têm alguma dúvida que isso interfere na força do julgamento? É isso aí. Pode mudar a lei o quanto quiser. Quem matou? Filho de quem? Eu não estou dizendo aqui que a mãe ou o pai foi lá interferir. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Porque isso é uma acusação que eu não posso dizer. Mas é filho de quem? É filho de quem? É neto de quem? Mora onde? E que condição tem para contratar Estudou advogados também? Estudou em que escola? Você tem alguma dúvida que isso interfere? Ora,